Hoje eu quero aproveitar para falar de um tema muito interessante, relacionado a essa polêmica que aconteceu aí na internet sobre o cristianismo ser reprimido e ridicularizado nas Olimpíadas de 2024, né? Eu quero mostrar para vocês uma perspectiva diferente da gente olhar para essa situação, né? A maioria dos cristãos se revoltaram, ficaram muito irritados com isso, acharam que isso foi uma maneira de ridicularizar o cristianismo, e de fato foi uma maneira de oprimir os cristãos, né? Que também foi. Mas a maneira que eu enxergo isso é que eu não enxergo isso numa situação negativa, e nem acho que isso foi ruim. Eu acho que isso foi para a honra e glória do reino de Deus, sabe? Eu tenho costume de tentar enxergar essas situações negativas de uma maneira positiva ou de outra perspectiva, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que em nenhuma Olimpíada o cristianismo foi tão abordado e tão dito quanto nessas Olimpíadas de 2024. E vinte e quatro. E isso graças a essa repressão, essa opressão, né? Que a gente viu aí com a última ceia e essa proibição que houve, que Raíssa Leal não podia falar sobre o cristianismo, né? Nem dar glória a Deus, mas ela acabou fazendo mesmo assim. Então, assim, esse tipo de situações que, ao nosso ver, é algo é, ruim para o cristianismo, na verdade, são situações que fortalecem o cristianismo e fazem com que o cristianismo seja divulgado entre todas as nações. Sabe, foi nesse meio das Olimpíadas que o cristianismo foi mais divulgado do que qualquer outra Olimpíada, sabe? E a gente pode ver até mesmo que essa repressão contra a raiz legal só mostrou para o mundo como a gente é imparável, sabe? A nossa perseverança é imbatível, né? Você vê, ela poderia ter recebido, ou ela vai receber, a gente não sabe ainda, uma punição, até mesmo perder, talvez, a medalha dela, por conta que ela falou em Libras, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas, de uma perspectiva diferente, a gente pode enxergar que essa situação só mostrou para o mundo é, como a nossa fé é linda, sabe? E que independente das circunstâncias, independente das perseguições, quando a gente divulga o evangelho, nessas situações, as pessoas enxergam como lindo é o cristianismo, né? E o conforto dele. É, e assim, eu acho que a gente tem que começar a enxergar essas situações de perseguição contra o cristianismo, ou opressão contra o cristianismo, de uma forma diferente, sabe? Parar de ver isso como algo totalmente ruim, que é realmente ruim, mas não é totalmente ruim. A gente deve enxergar isso como uma maneira de fortalecer o cristianismo, né? Porque essa situação que aconteceu na França não é a última, não é a primeira e não vai ser a última a acontecer. Assim, isso é algo que acontece desde antes de Jesus Cristo e vai acontecer até que o reino de Deus volte, né? Mas eu queria falar aqui como é que a gente pode tirar uma lição dessa situação, e como a gente pode aplicar isso na nossa vida, né? Eu sei que isso é muito estranho eu estar falando, de uma perspectiva boa sobre esse tipo de assunto, mas a gente pode ver bem explícito dentro da Bíblia esse tipo de situação acontecendo, e eu acho que um exemplo bem claro que me vem logo à mente é o exemplo de Paulo, né? Se a gente abrir a carta aí de Filipenses 1, eu creio que seja 12, 13, a gente pode ver o seguinte. Deixa eu ver aqui. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui é que essa prisão dele, tudo isso que tem acontecido com ele, né, essa opressão contra o Evangelho, não tem sido de todo mal. Na verdade, tem sido por progresso, tem ajudado ao cristianismo ter um progresso, o evangelho ser divulgado, né? Tanto que foi divulgado até mesmo entre a guarda pretoriana, né? Então, que outra situação ia fazer com que o evangelho se tornasse divulgado entre a guarda pretoriana? Nenhuma, apenas essa, em que Paulo teria que ser preso, entende? Então, situações que aparentemente são ruins, se a gente começar a enxergar de uma outra perspectiva, de um olhar verdadeiramente cristão, de perseverança, a gente vê que não é ruim, sabe? Se a gente tivesse o olhar clínico de Paulo, para conseguir enxergar dessas situações como boas, a gente vai ver que tudo é para a honra e glória do reino de Deus, sabe? Eu acho que não poderia ter sido outra situação melhor para divulgar o evangelho dentro das Olimpíadas, naquele âmbito onde a Europa está perdida, né? Eu acho que essa situação foi ideal para que o evangelho fosse divulgado naquele lugar, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter o costume de parar de enxergar as situações que acontecem na nossa vida, tanto boas como ruins, de uma maneira negativa. Não tem como enxergar uma situação boa como ruim na nossa vida, mas a gente parar de enxergar as circunstâncias negativas como algo ruim. Tem uma frase que eu levo para minha vida, acho que tem uns 3 anos, que eu tirei, eu acho que foi do livro de Napoleão Hill, que é toda adversidade traz consigo um benefício equivalente. Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, a gente pode ver ali mesmo nas Olimpíadas isso, né? A diversidade que a gente pode ver é a opressão e a ridicularização, mas o benefício equivalente a gente pode ver é a divulgação do evangelho. E eu quero falar disso, sobre esse assunto, não para estar, não sei, botando lenha nessa polêmica, mas para mostrar como a gente pode aplicar esse efeito que houve do cristianismo, né, de conseguir ser divulgado e mostrar para as pessoas o quão forte ele é, como a gente consegue aplicar isso na nossa vida prática, com as situações que acontecem com a gente, né? Eu sei que é muito difícil, às vezes, em um momento de aflição, de dor, a gente não se vitimizar ou
tentar olhar para uma outra perspectiva e tentar enxergar o benefício equivalente daquela situação. Mas eu acho que um exemplo assim que pode dar uma clareza para você, né, e te mostrar como isso é importante para o nosso desenvolvimento e crescimento, eu acho que o maior exemplo que a gente pode ter é a Bíblia, né? A Bíblia, eu acho que todos sabem, né, é o livro que até antes de Cristo e até hoje mesmo é o mais perseguido e proibido em países, mas por algum acaso é o livro mais divulgado, é o livro com mais cópias no mundo. Ou seja, né, aquilo que tinha o objetivo de trazer a morte do cristianismo, aquilo que tinha o objetivo de exterminar a Bíblia, exterminar os cristãos, na verdade só fortaleceu e fez com que se tornasse a maior religião do mundo, com o livro mais publicado, com mais cópias no mundo. Então, o que eu quero dizer é que, poxa, é ruim. Realmente é ruim a perseguição. É ruim o cristianismo ser proibido em diversos países ainda hoje. Mas, cara, o objetivo deles é destruir o reino, mas eles não entendem, não conseguem enxergar como isso fortalece o reino, sabe? Esse tipo de situação é que faz acender a nossa fé e faz com que a gente se torne mais perseverante para lutar, sabe? Lutar a favor de Cristo. Então, assim, esse tipo de situação não é ruim, não é negativa. Como pode ser negativa, né? Você acha que a Bíblia seria o livro mais divulgado, seria o livro que mais cópias, se ele não tivesse sido o livro mais perseguido e que trouxe consigo vários mártires, né? Várias pessoas que morreram pela Bíblia, morreram pela fé, não ia ser divulgado, né? E como a gente pode estar aplicando isso para nossa vida, né? É, eu empreendo já há um tempo e eu consigo enxergar isso bem nitidamente no meu caso, né? Que eu empreendo. Eu nunca achei que seria possível empreender e, na verdade, eu tinha muito medo. Eu amava o empreendedorismo, mas tinha muito medo de começar e nem queria começar. Eu queria fazer um concurso público porque eu achava que era mais fácil e, poxa, eu não queria passar pelo sofrimento que eu sabia que eu iria passar se eu empreendesse. Mas, por conta do propósito que Deus botou no meu coração, eu tomei a decisão de empreender e fui lá e empreendi. E, cara, quando a gente começa a empreender, eu acho que, eu estou dando esse exemplo porque eu acho que é uma maneira bem simples de você entender e conseguir aplicar na sua vida, né? Então, assim, quando eu comecei a empreender, cara, é muito doloroso, é muito sofrido, sabe? A todo momento você pensa em desistir, a todo momento você pensa que você não é capaz. Mas o fato de eu ter essas situações que me deixavam de cabeça para baixo e faziam com que eu pensasse em desistir, mas eu não desistisse e permanecia perseverante, isso, com o tempo, foi me tornando mais forte. Engraçado, né? Essas situações que eram para me fazer desistir. Talvez o fato de eu investir dinheiro por mais de 6 meses e não voltar nada. Essas situações que eram para me fazer desistir, me fortaleceram, né? Pelo fato de eu não ter desistido, me fortaleceram. E hoje, se eu passar 2, 3 meses sem rendimento, nada, isso não vai mais me abalar e não vai me fazer desistir, porque eu já passei por isso e isso me fortaleceu. Ou seja, aquilo que era para fazer com que eu desistisse, na verdade, me fortaleceu e me tornou quem eu sou hoje, sabe? Hoje eu tenho resultados com a minha empresa que eu nunca pensei em ter. Obviamente não são esses resultados aí que os gurus ficam falando, né? De 1 milhão em 6 meses, 1 milhão em um ano. Mas, poxa, diante da onde eu saí, sabe? É algo muito grandioso, né? Eu fico muito feliz e vejo, né? Como essa situação que aconteceu com o cristianismo nas Olimpíadas foi aplicado também na minha vida, né? E tem um nome para esse efeito, né? As pessoas chamam isso de perseverança, de garra, mas o que vem antes da perseverança e garra, o que é o efeito que é necessário que a gente viva para alcançar a perseverança e a garra, se chama iatrogenia reversa. Esse é um tema que eu vou abordar futuramente em outro vídeo, mas só para clarear um pouco, a iatrogenia reversa, ela diz o quê? Ela fala que aquilo que era para gerar o mal em você, que era para gerar a morte, né? Na verdade gera vida. Aquilo que era para gerar repressão, na verdade gera divulgação. Aquilo que era para gerar fracasso, na verdade gera vitória. Isso é a teogenia reversa e isso é o que a gente viu nas Olimpíadas, isso é o que eu vi na minha vida, isso é o que você pode ver na sua vida, né? Mas como é que a gente pode aplicar isso, né? A gente precisa parar de ver as circunstâncias de uma maneira negativa. A gente precisa ter esse olhar de Paulo, sabe? A gente precisa olhar para as situações da maneira como Paulo olhou. Por exemplo, quando Paulo, pelo resto da vida dele, ele sofreu com espinho na carne, mas ele não reclamou disso. Na verdade, pelo contrário, ele, ele falou que isso ia glorificar a Deus na fraqueza dele. Então, assim, é que a gente tem que construir essa capacidade de conseguir enxergar essas situações de uma maneira positiva. Não é fácil. É um processo doloroso, é um processo que gera sofrimento, é um processo que vai te machucar, que vai te destruir. Mas se você passar por isso e conseguir surfar o efeito da iatrogenia reversa, cara, é inevitável a sua vitória. E você acaba se tornando uma pessoa inevitável. Acaba se tornando uma pessoa inevitável, uma pessoa que nunca vai desistir, uma pessoa que vai te tornar uma pessoa imbatível, inabalável, imparável, resiliente, perseverante, alguém de garra. Então, assim, o maior conselho é não somente procure ver as situações negativas de uma forma positiva, mas até mesmo procure viver isso. Eu acho que a maneira que eu encontrei mais simples de viver isso foi empreendendo, né? Foi por meio do empreendedorismo que eu passei por essas situações tão dolorosas e que me fortaleceram, que hoje me tornaram imbatível, inabalável, sabe? Pode vir a bomba que vier no meu colo, irmão, não vai mais me parar, não vai. E essa é uma característica que a gente vê muito em todas as pessoas de sucesso, independente da área, independente
do como, onde todas as pessoas de sucesso ou que se destacam em uma área, elas têm isso em comum. Essa garra, essa perseverança, esse sentimento de imbatível, inabalável, independente da circunstância. E, além disso, outro benefício que a gente pode ver dessas situações, que essas situações fortalecem a nossa fé e nos ajudam a nos tornar mais maduros na fé, né? Você vê em todos os apóstolos, você pode ver em todos os heróis da fé, todos eles passaram situações, por circunstâncias negativas que tentaram destruir eles, mas na verdade se tornaram situações que foram usadas para a glória deles, para que eles se tornassem quem eles foram, né? Eu acho que outro exemplo é bem interessante, que eu vou até procurar aqui para mostrar, é o exemplo de José do Egito, né? Eu vou procurar aqui o versículo, mas basicamente, para quem não sabe, ele foi é, pego pelos irmãos, né? E os irmãos venderam ele como escravo, né? E ele virou escravo no Egito, passou por diversas circunstâncias, mas foi por conta desse fato dos irmãos dele terem vendido ele que ele se tornou governante do Egito. Então, ou seja, ele transformou aquilo que era para gerar nele, fracasso, derrota, morte, em uma glória. Em algo que fez que ele se tornasse governador do Egito, né? Tem até um versículo que é muito impactante, que ele diz para os irmãos que eles tentaram acabar com ele, falou de uma maneira, assim, mais simples de entender, né? Mas ele basicamente fala para os irmãos que eles tentaram acabar com ele, mas Deus converteu aquilo na glória dele. Então é isso, é isso. É esse o conselho que eu dou. Se você puder desenvolver uma coisa, eu ia dizer para você desenvolver iatrogenia reversa. E se você quiser saber mais sobre isso, eu ainda não postei, nem fiz, mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso e como a gente pode realmente ver isso na ponta, né? E a forma como eu quero concluir se liga dizendo, circunstâncias da nossa vida, tanto todas as circunstâncias ruins da nossa vida, elas têm sim um benefício equivalente. É inevitável. Se você parar para enxergar, se você for cuidadoso e parar de se vitimizar, você vai conseguir enxergar isso. E se você enxergar, não somente enxergar isso, mas buscar viver esse benefício equivalente das circunstâncias, você se torna imbatível. Então, eu acho incrível isso. E só quero dizer que o reino de Deus não tem ninguém que possa parar. Ele é imbatível, imparável, irrepreensível. Não existe última ceia ou opressão em uma Olimpíada que faça com que o cristianismo pare de ser divulgado. Pelo contrário, isso só nos fortalece. Por isso que a nossa fé é tão linda, por isso que a nossa religião é a maior de todas, por isso que o nosso Deus é o maior de todos. Não há Deus além dele. Então, é isso. Estão imbatíveis. Vocês podem fazer o que quiserem, não vão parar a gente. Então é isso, até outro vídeo. Valeu.